O amor, o sofrimento e a misericórdia estão no sagrado coração de Jesus. Santo Pode, o podcast que fala de Jesus. Solta a vinheta. Santidade e paz, meu povo, o episódio 26 do Santo Pode, com o tema Devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E hoje aqui nos nossos estúdios nós temos a alegria de ter a presença de Dom Jacinto. Dom Jacinto, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu fico feliz dessa iniciativa de jovens cristãos leigos, e leigas deve haver também, não é? Que estão empenhados nesse apostolado tão necessário e tão urgente que é transmitir a palavra de Deus pela comunicação. Então, a minha primeira palavra é de parabéns a vocês do Santo Pode por essa iniciativa, por estarem levando com perseverança e com esperança essa missão. Então, eu, particularmente, enquanto jovem, antigamente, participei de duas reuniões, lá na Arquidiocese com o nosso grupo, né, o Geração Aleluia. E nas duas oportunidades em que eu estive lá, o senhor falou, isso ficou muito bem gravado em mim, da necessidade da evangelização nas redes sociais, né, de usar a internet também para evangelizar. Então, para nós aqui do Santo Pode, é um motivo de alegria ter o senhor contribuindo, né, nessa nossa missão. É a prova de que eu acredito nisso é que eu estou aqui. Saí de uma tarde de confissões, de uma Santa Missa na Catedral e vim diretamente para cá, porque acredito nisso. E aí a nossa primeira pergunta para todo convidado, né, que vem aqui é a pergunta-chave de início do nosso podcast, é de quem é Jesus na vida da pessoa, né? Então, Dom Jacinto, quem é Jesus na sua vida? Eu acredito que a pergunta não esteja dirigida ao bispo, esteja dirigida ao cristão. Ao cristão. Né? Porque isso é o fundamental para nós. Antes de ser bispo, de ser padre, de ser diácono, nós somos cristãos e isso é que é o básico e é o que define a nossa vida. Né? As ordens sacras são missões. Creio que a descoberta de Jesus em minha vida se deu de uma maneira gradativa. Na família, nasci numa família católica, graças a Deus. Minha mãe, de missa diária, de comunhão diária, nos introduziu a mim e aos meus irmãos, eu sou mais velho, exatamente nesses caminhos de Deus. Fiz a primeira comunhão aos 7 anos de idade, e daí o incentivo a participar constantemente da missa. Na época, a gente não tinha tanto a questão do uso da Sagrada Escritura. Isso se incrementou mais com o Concílio Vaticano II, eu já tinha meus 13 anos de idade. Foi então que a participação na missa, as conversas em casa, as leituras da chamada História Sagrada, foi dando a gente o conhecimento da pessoa de Jesus. Mas era sobretudo na Santa Missa, onde eu fui querendo e desejando mais e mais este Cristo que estava ali presente, esse Cristo que se comunicava, que fez tanta gente seguir atrás dele. E ele foi me encantando. Como criança, como adolescente, entrei cedo no seminário, com 15 anos de idade, e a minha formação para o sacerdócio se deu numa época muito bonita e, ao mesmo tempo, muito tempestuosa. Foi o imediato pós-concílio, quando muita coisa parecia estar tirando o tapete e tremendo a terra. Sim. Porque a igreja vivia num imobilismo muito grande e, de repente, o desejo, como o dia de São Paulo VI, hoje, ele levou à frente 3 sessões do concílio, procurando adaptar a linguagem e o modo de evangelizar aos tempos de hoje, para que não traiamos a mensagem de Jesus. Né? Tudo isso me empolgou como jovem e como jovem padre. E eu acredito que meu caminho com Jesus é um caminho que está se fazendo. Né? Mesmo aos 77 anos de idade, está se fazendo. A gente vai o seguindo, vai procurando acompanhá-lo, vai se deixando
transformar por ele, mas sente que ainda tem um caminho de discipulado a fazer. E a gente vai ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando, e nessa dinâmica eu acredito que ele vai se tornando mais e mais o centro da minha vida. Legal. Bem, assim, então a gente falou sobre quem foi esse Jesus na sua vida, quem é esse Jesus ainda na sua vida. Agora vamos falar especificamente sobre o Sagrado Coração de Jesus, né? Sobre a devoção a esse símbolo da nossa fé católica. Aí nós trazemos aqui um pouco historicamente, falando sobre isso, que essas práticas de devoção elas já remontam lá na Idade Média, né? E aí, mas precisamente ali no século XVII que elas começam a ganhar mais força, principalmente com a Margarida Maria Alacoque, né? Um dos principais expoentes nesse tema. Eu gostaria que o senhor falasse que ela que teve essas visitas, o próprio Jesus, queria que o senhor falasse sobre o que Jesus trouxe para ela de mensagem nessas visitas e falasse um pouco mais sobre esse símbolo, sobre o que representa para nós enquanto Igreja Católica. Na verdade, acho que a primeira coisa que nós precisamos dizer ao falar do coração de Jesus é que a Igreja não está incentivando um culto a uma parte do corpo de Jesus. Sim, né? sim. Porque há pessoas que imaginam, né? Estamos seccionando, como quem faz uma operação, né? E secciona o coração. Não. A Igreja olha o Cristo na dimensão do amor misericordioso. Né? Então, aquilo que o coração simboliza, nós somos habituados em nossa cultura nordestina, quando uma mãe, um pai pergunta ao filho, onde você quer bem a mamãe? E o papai diz, aqui no coração. Né? Mostra o órgão do corpo como símbolo da intimidade, da identidade, da profundidade do ser. Então, desde o Antigo Testamento, sempre se falou do coração divino. Né? Os profetas falavam do coração de Deus. Agora, quando Jesus se encarnou, se tornou homem no seio de Maria, por obra do Espírito Santo, aí nós entramos numa nova fase da revelação divina. Agora nós não temos só a fé em um Deus invisível, mas um Deus que se tornou visível, se tornou carne humana, coração humano, sentimento humano em Jesus. Então, o coração dele, como nós dizemos de uma maneira humanística, se tornou de fato uma fonte de revelação. Porque aí nós dizemos, olha, Deus está se revelando pelo coração de Jesus. Não é? Quer dizer, o coração de Jesus é a fonte mais abundante e mais cristalina da revelação de Deus, porque revela a intimidade de Deus. Né? Como Jesus disse, tudo que eu falo eu recebi do meu Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai que me enviou. Então, como você muito bem disse, no século XVII, quando reinava, sobretudo na França, e Santa Margarida Maria viveu lá, né? Então havia a grande teoria do iluminismo, essa filosofia do iluminismo, que tudo tinha que vir da cabeça. O que não coubesse na cabeça não existia. Sim. Então a fé parecia uma coisa inútil. Eu, passando em Paris, uma ocasião, vi numa avenida, Templo à Deusa Razão. Está lá ainda. Templo à Deusa Razão. Quer dizer, o racionalismo, o iluminismo chegado a um extremo sem nome. E então, nesta hora, o Espírito Santo, agindo na Igreja, trouxe, pelas revelações de Santa Margarida Maria, a urgência da Igreja apresentar a outra face. Quer dizer, nós não somos só razão. A ciência moderna diz que nós somos 70% emoção e 30% razão, né? Então, como é que nós vamos apresentar o ser humano e apresentar Deus unicamente como razão? Então, chegou, através da mensagem de Santa Margarida Maria, depois de Santa Faustina e tudo, a mensagem do coração. Quer dizer, Deus é amor, como São João diz na sua primeira carta, no capítulo 4. E ele se revela também em seus atos, se revela em seus sentimentos. Quando Jesus se debruça
sobre um leproso excluído da sociedade, maldito, e o recupera para a convivência humana, é o coração dele que se deixou tocar. Quando ele para o enterro, o funeral daquele filho da viúva de Naim, vê a mãe aos prantos chorando seu filho único, ele para e diante da dor daquela mulher, né? E assim por diante. Quer dizer, é o coração humano de Jesus que revela a compaixão de Deus. Isso foi providencial, porque então a igreja teve mais fundamento para se voltar para um Deus inteiro, e não apenas uma dimensão do racionalismo, só da razão, das definições. Eu, por exemplo, ainda estudei o Velho Catecismo, onde a primeira pergunta era essa: quem é Deus? Deus é um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Certíssimo. Agora, o que isso diz para a minha vida, né? Agora, quando eu pego, né? Exato, quando eu pego a Sagrada Escritura que me diz Deus é amor, né? Deus é misericórdia, então eu tenho uma coisa concreta, sobretudo na pessoa de Jesus. E aí, que eu repito, o coração de Jesus é uma fonte cristalina de revelação. Muito bem. E aí, diante dessa fonte, né, cristalina de revelação, trazendo já para o nosso tempo, né, para a gente, assim, para os jovens que nos assistem, quem se sentir, como é que se diz, chamado ou tocado para essa devoção, qual seria o passo a passo, por onde começar, e o que a igreja traz para a gente também de celebração, para acompanhar, né? Porque o Sagrado Coração de Jesus, as orações que nós prestamos a ele são para reparação, né? Esse entendimento de reparação. Então, como seria esse passo a passo, por onde começar? Eu vou dividir essa resposta em dois momentos. Um você já apontou, a reparação. Sim. E o outro eu vou deixar como surpresa para depois. Mas eu quero, antes de falar da devoção da reparadora das primeiras 9 sextas-feiras, que se instaurou na igreja com um grande proveito, porque muita gente passou a entronizar o coração de Jesus. Ainda me lembro da minha família, quando eu tinha meus 12 anos de idade, o padre foi até nossa casa para entronizar o Sagrado Coração de Jesus e de Maria, que ainda hoje está no local onde foi posto há 60 anos atrás, né? Para dizer, eles são de fato os donos da casa. Aqui está sob a sua proteção e sob a sua inspiração. Então, primeiramente, a igreja, através dessa devoção, trouxe muito mais esta presença de Jesus nas famílias. Sim. Quer dizer, é o Cristo que é o centro da nossa fé. Todos os santos são seus seguidores, são suas testemunhas, são importantíssimos, mas todos eles estão apontando para o Cristo. E às vezes, porque nós não fomos muito evangelizados, que não tivemos ocasião disso, tínhamos poucos missionários, pouco esclarecimento, o pessoal ficou com aquilo que tinha, e graças a Deus, com aquilo que tinha, e segurou sua fé. Deus sabe levar seus filhos, né? Mais uma vez, que agora nós estamos em outro momento, já temos mais oportunidades, e esse aqui é um momento, né, tão bonito e tão importante, nós aprofundamos, vamos para águas mais profundas. De sorte que, nesse momento, a pessoa de Jesus e sua mãe se colocaram nos lares como uma referência, ajudando o povo a se encontrar em oração em família, ajudando a renovar essa entronização cada ano, e entrou juntamente com isso a prática das primeiras sextas-feiras, que contém as 12 promessas de Santa Margarida Maria aos fiéis que fizessem esta devoção, que consiste na confissão, ou pelo menos está em estado de graça, comungar em cada primeira sexta-feira do mês, em honra ao coração de Jesus. Ora, isso leva as pessoas... Primeira sexta-feira foi o dia da paixão do Senhor, onde ele deixou seu coração ser ferido pela lança e sair dele sangue e água, né? Depois se tornou um dia memorial da paixão,
onde se vai dizendo, bom, aqui está o trono da graça. Vamos a esse trono da graça, como na carta aos Hebreus diz. Vamos nos aproximar desse trono da graça. Vamos beber dessa fonte que é o coração de Jesus, de onde brotou a redenção. Então, as pessoas, milhares de pessoas fizeram e fazem esta prática. E me lembro que não sei quantas vezes eu fiz na minha vida essa prática. Hoje, celebrando a missa diariamente, se torna algo que é quase inevitável, né? Mas quando tinha que levantar 5:30 da manhã para ir para a missa, que era 6:15, e longe, eu tinha que andar meio quilômetro, então realmente custava, né? Custava, mas era a primeira sexta-feira. Então estava ali para comungar e ficava maravilhado de ver quantas outras pessoas estavam ali, né? Então, isso trouxe um grande benefício, um incremento de fé e de mais amor a Cristo ligado ao seu mistério redentor. Veio em seguida aquilo que Santa Margarida Maria colocou muito, a reparação. Jesus mostrou, olha o coração que tanto ama os homens e tanta ingratidão recebe, né? Quer dizer, com amor se paga, como São João da Cruz repetia com tanta frequência. Então, nós só podemos reparar o amor de Cristo não correspondido com amor. Sim. Né? Não é em primeiro lugar e por si só, com sofrimentos, com sacrifícios, com renúncias, com jejuns, com muitas orações, tudo isso tem sentido, mas dentro desse bojo que é o amor, né? Pode ser dar o copo d'água para um sedento que passa, um pedaço de pão para um faminto que está à porta, uma atenção para alguém que está abatido. Tudo isso é um ato de amor e tudo isso é reparação ao coração de Jesus, né? Todo ato de amor contrabalança o desamor que Jesus recebe. E ele revelou a Santa Margarida Maria que era a indiferença. A indiferença dos homens é que mais o atingia. Quer dizer, tanto amor a ponto de dar a vida. Sim. E cadê a correspondência? Cadê ao menos a sensibilização para esse gesto, né? Então, isso que ele se queixava, que faltava na humanidade o reconhecimento do seu amor. Então, ele conclamava Santa Margarida Maria e todos os outros fiéis que seguissem a ela de serem arautos desse amor, para que, com amor, reparassem a falta de amor, preenchesse essa lacuna. E nós vemos no símbolo do coração de Jesus ferido pela lança, que é uma coisa muito significativa, dele sair o sangue e água, como São João diz no capítulo 19 do seu Evangelho, significa aí Jesus abre o coração, transborda o coração para dizer, está aberto. E está aberto para poder nós entrarmos por essa porta. Isso aqui é maravilhoso, né? Não está aberto simplesmente para correr sangue. Está aberto para nós entrarmos por essa porta. Essa é a porta da misericórdia. Quando eu medito os mistérios dolorosos, como ontem, quando medito a morte de Jesus, quase sempre minha atenção se prende nisso, né? No coração aberto de Jesus, né? Pela lança, a correr sangue e água, né? A vida no sangue, o Espírito, vida nova para nós, no Santo Batismo, sangue que se transforma na Eucaristia em alimento para nós, de modo que aí nós vemos que esta devoção, por assim dizer, eu acho pouco a palavra devoção, né? Porque devoção é quase uma coisa optativa, né? Sim. A Jesus nós não temos devoção, nós temos necessidade, né? Nós temos que buscar esta fonte de amor e poder reparar. E aí eu entro naquilo que, pessoalmente, eu acho que é uma das mais belas intuições do apostolado da oração, que propaga, como hoje o Papa chama, a rede de orações, né? No mundo inteiro são milhares e milhares de católicos que pertencem a essa rede de oração, que se chama também apostolado da oração,
e o nome é significativo, né? Apostolado da oração, que a oração que o apostolado da oração reza é assim: ofereço-vos, ó meu Deus, né? Ou na versão atual, Deus nosso Pai, te ofereço todo dia de hoje minhas orações, obras, alegrias, sofrimentos, trabalhos e esperanças, em união com o Santíssimo Coração de Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. E aí continua, né? Quer dizer, trazer todo dia. Não é um ato separado, não, é o dia inteiro. Quer dizer, a devoção ao coração de Jesus nos ensina a abarcar a vida inteira, com tudo que ela tem. Orações, obras, alegrias, sofrimentos, trabalhos, esperanças, tudo que constitui o nosso dia a dia está, como dizer, cercado, permeado, né? Como que encharcado, né? Encharcado por esse amor de Cristo. Então tudo se torna valioso. Você trabalhando para sustentar a sua família, você estudando, você dando expediente no seu escritório, você lá na roça roçando, a dona de casa cozinhando e assim por diante, todos podem estar num louvor e num ato de amor a Cristo na oferenda da sua vida, que é, no fundo, o sacerdócio comum dos fiéis. Ali no dia a dia, no ordinário. O sacerdócio comum dos fiéis. Como São Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, eu vos exorto a oferecer-lhes os vossos corpos como vítima santa e agradável a Deus. Quer dizer, toda a sua vida, toda a sua atividade física, para não pensar só em coisa da mente, não é? Orações, ou não, tudo que o seu corpo realiza, né? Desde o comer bem, trabalhar pelo pão de cada dia, partir o pão, tudo ser realmente um ato agradável a Deus. Então, esse oferecimento do dia, eu vejo que é uma escola para nos ajudar a penetrar no amor de Cristo, nos unir a Ele coração a coração, a vida, não só o momento. A primeira sexta-feira reforça, né? Reforça, mantém acesa a chama, para poder no dia a dia se poder viver essa dimensão. Bem. Dom Jacinto, e a partir dessa mensagem central que o Sagrado Coração de Jesus traz, da misericórdia, focar nessa centralidade, né? A busca pela misericórdia. Queria que o senhor trouxesse para nós também no que essa misericórdia traz e influencia para nós cristãos, principalmente na nossa busca espiritual pela salvação eterna, né? Sim. Ótima pergunta. Olha, eu fiquei chocado uma vez quando eu li numa revista de grande circulação, a Veja, na época, que fizeram uma pesquisa de que o brasileiro mais tinha medo. Sabe qual era o item primeiro? Medo de Deus. Disse, meu Deus, num país de origem cristã, católica, o maior medo ser medo de Deus, então não foi evangelizado. Né? Não foi evangelizado. Alguma coisa é o contrário, né? É o contrário, né? Sim. Enquanto que Deus nos chama pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu carinho de pai amoroso que vem em busca dos seus filhos, ter medo, então, de fato, o Deus que está no coração dessas pessoas não é o Deus de Jesus Cristo, é um Deus criado segundo uma mentalidade fora. Então, por isso, também esta devoção ao coração de Jesus é muito oportuna, porque ela nos traz a presença de um Cristo amoroso, misericordioso, que dá a vida por nós, né? E não está pedindo nada em troca. Faz isso amorosamente, gratuitamente, livremente, né? Isso agora vem minha surpresa, viu, Terêncio? É que uma outra santa, também francesa, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela penetra profundamente nesse campo e diz, olha, nós não podemos imaginar um Deus que não seja amor. Como pode-se ter medo de um Deus que se faz tão pequeno como Jesus, criança, criatura humana, frágil, que precisou comer, precisou dormir, que se cansou, que sofreu, etc., né? Então ela diz, o que Deus mais quer é exatamente que nós nos entreguemos a Ele com confiança,
porque Ele é misericordioso. Então ela diz, não precisa, como alguns imaginam, né? Primeiro eu vou me ajeitar, me arrumar direitinho, eu vou deixar de roubar, vou deixar de mentir, vou deixar de passar a perna nos outros, etc. Quando eu estiver bem arrumadinho, aí eu vou para a igreja e vou dizer, Senhor, agora sim. Ela disse, é um fariseu. Não é? Deus nos quer como nós somos. Ela disse, quanto menor for a pessoa, mais pequenina, mais frágil, tanto mais Deus se abaixa para ir ao encontro dela. Né? Então, ela fala do amor misericordioso. Além do amor, é a misericórdia que são as entranhas de Deus. O Papa Francisco fez até o ano da misericórdia para chamar a atenção que Deus é misericórdia. Numa época de tanta dureza, de tanto ódio, de tanta divisão, ele diz, mas o nosso Deus é misericórdia. Né? Não podemos viver nesse clima de ódio nem de afastamento, porque nós somos filhos de um Deus amor. Então, ela propagou exatamente essa certeza de que nós somos salvos e nós encontramos todos esse caminho para Deus pelo caminho do amor misericordioso dele. Tanto que ela se ofereceu como vítima ao amor misericordioso de Deus. No tempo dela, estava vigorando na França o jansenismo. Aliás, na Europa quase toda, mas a França era campeã. Então, era assim, os bons católicos se ofereciam como vítima à justiça divina. Vamos dar um exemplo. Ali tem tantos pecadores numa vida errada, totalmente afastado de Deus. Então, eu vou me oferecer para que o castigo que caísse sobre eles, caia sobre mim, para que eles sejam salvos. Santa Teresinha disse, bom, eu quero me oferecer ao amor misericordioso de Deus. Porque o que ele mais quer nos dar é seu amor. E ele sofre, né, se a gente pode falar assim, né, em esse amor não ser recebido. Sim. Então, o que nós temos que fazer é procurar abrir o coração humano para receber esse amor. Ele não está fazendo condições, não está dando condições. Você só recebe meu amor se você for assim, assim, arrumadinho, direitinho. Não. Quanto mais miserável você for, mais você está precisando desse amor de Deus, e ele não está lhe discriminando que você é mais miserável. Ele quer se abaixar, como Santa Teresinha diz, é próprio do amor abaixar-se. Então, esse amor se abaixa até essa pequenez para nos trazer para junto dele. Né? Não diz assim, venha para perto de mim, não. Ele é que se abaixa. Ele é que vai lá e diz, então, eu me ofereço como vítima ao amor misericordioso de Deus. Que esse amor dele venha sobre mim, como ondas do mar, até que me afogue, para que eu seja vítima do seu amor misericordioso. Né? É a outra dimensão que Santa Margarida colocou, reparação, né? Sim. A reparação. Aqui ela diz, bom, mas a reparação será sobretudo essa, acolher esse amor, reconhecer nele o amor misericordioso e confiar plenamente nele. Muito bem, Dom Jacinto. E já entrando nos finalmente aqui do episódio, a gente tem aqui uma dinâmica que a gente chama de escolha santa. Né? São três perguntas que o senhor vai escolher uma coisa ou outra, ou as duas, conforme as suas experiências, enfim. Tá bom. E aqui são elas, né? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Primeira pergunta. Está ao lado de Maria, nas bodas de Caná, e ouvir ela dizer, faça tudo o que ele vos disser, ou está ao lado de Maria e ajudar a tranquilizá-la na sua angústia pela procura de Jesus, que na realidade estava no templo. Em qual momento o senhor gostaria de estar ao lado de Maria? Nas bodas de Caná ou na procura por Jesus? Eu queria estar na procura de Jesus, porque eu acho que é próprio do cristão viver sempre à procura de Deus. Nós nunca possuímos Deus, não é? Se nós possuíssemos Deus, ele seria menor do que nós, né? Seria um objeto, sim, não é? Então aí, para mim, é o ícone, que a Maria é ícone de tudo na nossa vida cristã, né?
é o ícone de que o cristão é aquela pessoa que procura amorosamente, incansavelmente a Deus. Não desiste, ela só não desistiu, procurou o tempo até encontrar, né? Então, o Papa Francisco dizia outro dia: você quer saber onde está Jesus? Bata a porta de Maria, que ela sabe sempre onde ele está, né? Ela sabe sempre onde ele está, né? Então, ela vai para a procura porque ela não pode viver sem ele. E nos ensina isso, né? Então, eu preferia estar na procura, porque assim a gente vai encontrá-lo e ficar com ele para sempre, né? Dom Jacinto, temos aqui a segunda pergunta, que é: estar com Maria no nascimento de Jesus ou estar com Maria aos pés da cruz após a sua morte? Não tenho dúvida que elas pés da cruz. Porque não só testemunhar o mistério da redenção, mas ser impactado pelo ato mais supremo de amor que a humanidade já viu, né? Um inocente, um justo, dá a vida por pecadores, né? E fazer isso livremente, amorosamente. E estar com ela naquela atitude de comunhão, de entrega, de paciência e de esperança. Sim. Porque ela sabia que aquilo não era o fim, né? Sim. Não era o fim. E a última pergunta, para finalizar nosso quadro Escolha Santa: está presente na Anunciação ou na Assunção? Eu preferia estar na Anunciação. Anunciação. E digo por quê? Porque aquele momento foi um momento chave da história, né? Porque séculos, não sabemos quantos séculos, a humanidade esperou a promessa de Deus de mandar um Salvador. Aquele instante, não sabemos o quadro histórico, sociológico, só sabemos que foi em Nazaré, aquela virgem chamada Maria, na humilde casinha, que era mais uma gruta do que uma casa, né? O pessoal vivia mais numa gruta do que numa casa, como no conceito moderno de hoje. E ali o céu se abrir e chover o Redentor no ventre de uma mocinha de Nazaré, né? Que ela mesma disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Acho que nesse momento Deus ultrapassou todos os pensamentos, todas as hipóteses possíveis de mandar seu filho, né? Quantos imaginavam o Messias triunfante? Manda na pequenez de uma criança, gestado no seio de uma humilde mocinha de Nazaré, né? Para nos dar a salvação. Eu acho que ali Deus se superou, se a gente pode dizer assim, não é? Em simplicidade e abaixamento, fazendo com que ele, Deus, na pessoa do seu Filho, se tornasse um de nós, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, né? Eu acho esse momento estupendo, o mistério da encarnação. Aliás, os grandes santos sempre se voltaram para esse mistério, né? São Francisco de Assis, por exemplo, né? Era um apaixonado do mistério da encarnação. Muito bem. Dom Jacinto, e agora pedindo a sua bênção mais uma vez, agradecendo, né, a sua presença, né? A gente fica muito feliz realmente da sua disposição, da sua disponibilidade para gravar com a gente esse episódio, né? E agradecer, né, Cleison? Sim. Agradecer e pedir para o senhor uma bênção final aqui para o episódio, para a gente finalizar. A palavra bênção na Bíblia é um bem dizer, né? E eu, antes de invocar a Trindade Santa, eu quero bem dizer a Deus por essa iniciativa de vocês. Quantas pessoas vão poder ouvir alguma coisa proveitosa mediante o seu trabalho, sua fé, sua disposição? Isso não é como uma semente, né, que vai se permeando por aí, vai se espalhando e germinando, porque a semente boa vai sempre dar bons frutos. Então, essa bem dizer a Deus por isso que suscitou no coração de vocês. Eu até pergunto: quantos vocês são?
Somos seis. Seis. Somos seis. Não sei. Somos três, os homens, né? Sim. O Chico, o Alisson sou eu, e temos mais três meninas, né? A Paula, a Maria Clara e a Lorena, que hoje não puderam estar, mas somos seis. Sei, né? Então, seis. Muito bem. Então são 3 homens e 3 mulheres. Três mulheres. Né? Que bom. Deus os fez homem e mulher, né? Então precisamos dessa colaboração feminina, como que Deus quis precisar da colaboração de Maria, né? Sim. Para poder a obra da redenção. Pois parabéns, então, que Deus possa derramar essa sua abundante bênção. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos a todos os membros deste grupo, deste Santo Pod, e a todos os que participam ouvindo e difundindo essa mensagem. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, Santo Pod, toda quinta, 7h30 no YouTube. Até mais.